Então, esquecer é crucial para quem quer uma nova identidade em Cristo, para quem quer resgatar a sua identidade. É crucial você esquecer, né? As coisas boas e coisas ruins também. Você pode me perguntar, o que, Léo? Esquecer o que, por exemplo? Pecados, irmãos, falhas, desacertos. A gente precisa esquecer as coisas que para trás ficam. Por quê? Porque o diabo, o nosso opositor e acusador, ele quer gerar culpa em você, quer gerar medo e vergonha. É isso que ele deseja. Mas 1 João 1,9 diz assim: mas Deus é fiel e justo, que sempre nos perdoará dos nossos pecados. Irmãos, quando eu era um garoto, já tem um tempo bom isso, aí a menina que trabalhava lá em casa, uma moça, ela tinha uma campanha de um sabonete Gessi. Quem lembra do sabonete Gessi? Lembra, né? Então o sabonete Gessi fez uma promoção que dentro dele viria a chave de um carro, pastor Robson. Aí o garoto, falei, poxa, meu pai tinha uma Aero Willis. Falei, poxa, a moça trabalha que vai ganhar um carro zero? O que eu fiz? Quando estava todo mundo lá, antigamente as pessoas ficavam nas calçadas conversando. Aí eu fui lá para dentro de casa, peguei uma chave de fenda e furei um sabonete, não tinha chave nenhuma. Furei o outro, não tinha chave nenhuma. Embrulhei, deixei malocado, onde colei, fechei tudo como se tivesse acontecido nada. Passou. Quando chegou na segunda-feira, a moça, tadinha, chegou, poxa, senhor, já destruíram o sabonete. Aí papai reuniu todo mundo. Aí o Léo, neguei, irmãos. Incrível, né? Eu neguei diante de tantas ponderações, tantas pressões que papai fez. Eu fiquei na minha. Você vê, são lembranças de coisas que a gente faz que nos machucam. A gente precisa esquecer essas coisas. E muitas outras coisas também. Mas não são só as coisas ruins, desacertos que a gente precisa esquecer, não. Paulo fala sobre isso. Coisas boas também, a gente precisa deixar para trás. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que anda assim com uma mala, um portfólio de coisas que já fez. Porque eu louvei, eu cantei, eu pintei, eu bordei. E fica com aquilo, parece que ficou preso. A pessoa fica presa lá em glórias passadas. Irmãos, esquece. Nós lemos no texto, Paulo, hebreu de hebreus, segundo a lei irrepreensível, fariseu, mas o que ele tinha de mais excelente, ele refutou como perda para ganhar a Cristo. Deixou para trás, né? Então, andar por fé é dispensar pesos de culpa. Você consegue entender isso? É se liberar dessas coisas. Esquecer também as glórias passadas, deixar para trás. Porque apesar das suas conquistas, é possível que, e aliás a palavra de Deus fala isso, e como um pássaro que se prende num laço, ou um peixe que se fica num emaranhado de uma rede, assim também é um filho do homem, o ser humano, quando o tempo ruim cai sobre ele de repente. E o tempo ruim não manda recado, irmãos. Você está bem e de repente as coisas mudam, cai um raio sem mandar aviso. E tem gente que fica presa nessas coisas, tanto boas quanto maus. Mas a sugestão do apóstolo Paulo, da palavra de Deus, é que você se libere dessas coisas e ande por fé. Deixa eu dizer para você, queridos, a vida com Cristo é uma vida dinâmica. A vida com Cristo não é estática, sabe? O Espírito Santo, ele gera vida na morte. Ele gera vida na morte física, na morte psicológica também, na morte emocional.
o dínamo, o Espírito Santo em nós, ele produz vida para todos nós. Jesus, quando se encontra com os seus discípulos na ressurreição de Lázaro, ele declara para todos eles: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele falou para Lázaro isso? Não. Falou para quem estava vivo. Ou seja, existe uma possibilidade real de você em Cristo ressuscitar seus sonhos, retomar sua caminhada, viver a plenitude que Deus tem para você, ainda que você esteja morto, ainda que tenham te usurpado todas as coisas, todos os seus sonhos. Se você crê em Deus, ainda que seus sonhos estejam mortos, eles viverão. Deus é poderoso para isso. Glória a Deus. Irmãos, lembram? Vocês conhecem o corredor de maratona? O corredor de maratona, ele vai caminhando, ele vai correndo. Ele não olha para trás, irmãos. Ele não pode perder tempo olhando para as coisas que ficam para trás. Ele precisa olhar para frente. Se ele olhar para trás, ele vai ver que ele ultrapassou um corredor, coisa boa. Pode ser que ele veja também algum obstáculo que ele tenha tropeçado, uma coisa ruim. Mas não, ele precisa olhar para frente. Porque para frente que é o objetivo, é o alvo, é para lá que ele deve ir. Porque ele precisa focar no percurso e na sua reta final para alcançar o prêmio que ele deseja. O que significa isso para nós? Já foi falado aqui também. Nós precisamos abandonar as velhas lembranças que nos aprisionam, desacertos quaisquer que sejam, para ganharmos o prêmio e da vocação que você tem. Você foi chamado, você foi escolhido. Deus olhou para você. Não foi você que escolheu. Deus te viu e te nomeou para que você vá e dê fruto e os teus frutos permaneçam. Glória a Deus. Para realçar a sua identidade vencedora, irmãos, em segundo lugar, avance para o que está adiante de você. É o que nós lemos aqui no mesmo versículo, a parte C diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, avançar. Então, após esquecer, Paulo vai avançando. Ele fala isso no texto. E avançar é um verbo de ação, você entende isso? Avançar pressupõe ação, agir. Não é uma coisa estática. Avançar é avançar, é ir para frente, né? Proatividade, é um esforço de todos para alcançar algo de Deus. Aí você pode me perguntar, Léo, que algo de Deus é esse? Que coisa, o que está adiante? Eu falo para você, é o mar de Cristo para você. Glória a Deus. É uma vida plena, extraordinária que Deus tem para você. Você avança em direção ao que Deus tem para você. É avançar, irmãos. Santidade, né? Serviço cristão. Aliás, a nossa vocação é o serviço cristão, irmãos. Essa é a vocação do cristão, servir ao reino, servir a Deus, servir aos irmãos. Paulo fala sobre isso nesse mesmo texto, que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou igual a um homem, e como homem foi obediente, tornou-se servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí vem o prêmio, pelo que Deus exaltou soberanamente, Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus fala em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua
justiça. Primeiro é o reino de Deus, irmãos. Porque Deus cuida de você, querido. Deus cuida de você. Busque o reino de Deus. Então a vida cristã, a vida que você vive, que Deus tem para você, não é apenas sobre evitar o pecado, irmãos, não é isso. Mas também buscar a Cristo, buscar a grandeza de Jesus. É um esforço para nos aprofundarmos num relacionamento com Deus, como criaturas que somos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É isso, é buscar a intimidade com o Pai, ser como Jesus é. É a busca incansável de todos nós, incansável, como um corredor de maratona, nós vamos adiante, até alcançarmos o prêmio, irmãos. Buscar a presença de Deus em oração, leitura, tempo a sós com Deus, comunhão com os irmãos, conhecer uma cela, visitar uma cela, participar dos eventos da igreja, estar presente nos eventos da igreja, irmãos, isso é a maior riqueza que nós podemos desfrutar nesse tempo, nessa vida. É a vida em comunhão com os irmãos. É a vida de serviço no templo, na casa de Deus. Há um tempo atrás, aí, não sei quanto tempo, não lembro, eu vi um rios, né, de um alpinista, lá no Chile. Aí, um grupo, né, de alpinistas, eles foram subindo. Cara, chegou num patamar lindo. E o Chile, assim, um lugar que eu sonho com o Chile. Não sei, já desde muito tempo, mas eu gosto daquela natureza do Chile. E aqueles alpinistas, ele chegou lá, a turma que estavam com ele, aquele pessoal equipado, ficaram tirando selfie e filmando e ali se entretendo com aquele ponto que eles chegaram. Mas ele não, ele estava assim, olhando para onde ele iria um pouco mais à frente, mais acima. Ele já estava assim, buscando um caminho, traçando uma estratégia para chegar num outro patamar, num outro nível. Incrível isso, e falando em espanhol, né, falando aquelas coisas, ou seja, ele estava puxando as pessoas para um nível mais elevado. Ou seja, um alpinista, uma reflexão minha, ele precisa de quê? Ferramentas, né? Ele precisa traçar o plano, ele precisa firmar os passos onde ele vai pisar para subir, e não se contentar por um lugar onde ele já chegou, porque se já chegou, já está chegado. Avance, irmãos. Avance, em nome de Jesus, irmãos. Nós precisamos avançar, né? Nós precisamos seguir um plano, ter uma visão além do patamar aonde você já chegou. Deus tem coisas para você, Deus tem coisas para todos nós. Ou seja, você pode fazer um pouco mais para o reino. Creia nisso.